Bem, nós estamos começando mais um episódio. Hoje nós estamos com a Luciana. Luciana, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Eu sou o Muito João. obrigado. Eu sou o Bruno. Muito prazer pela sua Muito visita prazer. conosco hoje. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Prazer é nosso. Então vamos lá. Luciana, vamos iniciar falando um pouco. Você divorciou, né? Eu me divorciei em 2022. Isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Que eu sei que seu esposo é legendário. Sim. O que levou vocês ao divórcio? Olha, foram várias questões, né? Foram 7 anos de relacionamento. Confesso que foi um relacionamento bem conturbado. Mas eu acho que o fato da gente não ter confiança um no outro, o machismo. Meu marido era um homem bem machista e eu sempre fui uma mulher muito independente. Então, assim, eu acho que é a falta de discernimento do papel de cada um, né? Que eu acho que é isso que hoje está muito Distorcido. distorcido, exatamente. Então, acho que foi mais isso. Foi difícil. E você acreditava em volta? Eu não acreditava em volta, acho que ele também não. Mas eu falo que ali onde a gente achou que era o nosso fim, era o começo de Deus, assim, né? O começo do trabalho de Deus no nosso relacionamento. Porque eu já era convertida, né? Eu me converti aos 25 anos, mas eu estava afastada da igreja. Ele não tinha nenhuma religião, ele era espírita, até frequentava um centro lá na segunda-feira. Mas a gente não tinha esse hábito de oração, né? De contato mesmo com Deus. E depois do divórcio, ele foi pescado por Jesus, eu costumo dizer isso. E depois disso, Deus também me resgatou. Então, eu falo que o divórcio, onde a gente achou que estava tudo perdido, na verdade, era o agir de Deus ali, era o começo do agir de Deus mesmo no nosso relacionamento. Que maravilha, né? É uma história magnífica. Parabéns, que Deus continue abençoando a vida de vocês Amém. e o casamento. Amém. Dentro de toda essa realidade, toda essa história, né? Da onde surgiu o Legendários no meio disso tudo? Então, na verdade, a gente ainda estava separado, fazia 2 anos. Eu vi no Instagram e resolvi inscrevê-lo. Você né? que fez a inscrição Fui eu que dele? fiz a inscrição dele. Que legal. E aí depois eu só avisei, falei, tá aqui a sua inscrição, e fiz ele pagar ainda. E aí ele falou, nossa, amor, que louco, eu tinha visto isso, acho que vai ser legal. E ele resolveu ir, não questionou. Que bacana. E você já tinha o conhecimento do Legendário? O que você sabia do Legendário para você tomar essa iniciativa, essa decisão? Eu não tinha nenhum conhecimento. Na verdade, o boom, né, do Legendários, a gente estava acabando que passava toda hora aquilo ali, a gente via. E pelo fato de transformar homens, eu falei, nossa, nada melhor do que isso para o meu marido. Sim, um desafio a mais. Eu acho que seria ótimo para ele e para ele ter essa experiência mesmo com Jesus, né? E realmente foi incrível, foi uma experiência. E você acredita que os vícios atrapalharam o seu relacionamento? Atrapalhava. A gente até quando ele foi subir a montanha, eu falei para ele, vamos fazer um propósito. Nós éramos fumantes. E eu falei para ele, vamos fazer um propósito, já que você vai ficar 72 horas na montanha sem fumar, acho que agora é a hora da gente parar de fumar. E ele falou, bora. Ele topou e desde então nós estamos hoje há 1 ano e 3 meses sem o cigarro. E eu te falo que é Deus mesmo, né? Porque a gente, com a nossa força, a gente realmente não consegue. E tem sido maravilhoso, assim. Então eu falo que além do Legendários ter transformado ele, né, ainda fez com que a gente abandonasse vários vícios. Ele bebia, hoje ele não bebe mais. E acho que também era uma coisa que atrapalhava. Ele tinha um futebolzinho ali de terça-feira, que ele bebia com os amigos, voltava 3 horas da manhã. E eu não gostava, mas a gente critica. E, né, quando o homem não tem um caminho, ainda não sabe, né, das coisas de Deus, ele retruca, né, ele briga. Então, a gente tinha um probleminha ali nesse futebol de terça-feira, que agora a gente não tem mais, e o Espírito Santo tem trabalhado muito nele, porque ele fala, amor, eu vou lá, jogo minha bola, pego meu Gatorade e vou para casa estudar a Bíblia, porque é o que eu gosto de fazer. Então, assim, realmente... Isso é bacana, Luciana. No episódio anterior, a gente estava falando sobre essa questão do homem que vai para o bar, né, em vez de ir para sua casa, mas porque a gente percebeu, né, até o comentário do Artal, o comentário do Silvio também, que às vezes o homem ele não vai para a casa dele porque ali a atmosfera da casa dele
é um reflexo dele, né? E se, que nem você citou que antes vocês estavam 6 anos com problemas, 7 anos. A gente já estava junto há 7 anos. 7 anos junto. E era muito conturbado. Então, quando o homem ele vai deixando as coisas, os problemas protelarem, Sim. acontecer, o ambiente da casa dele já não se torna mais aquele ambiente acolhedor, aquele Exato. ambiente assim transformador que o homem chega cansado, ele vai ali, ele tem um desfrute. E eu acredito que hoje ele deixa de ficar na quadra até 3 horas da manhã, porque ele tem um ambiente na casa dele, né? E uma outra pergunta, você pensava, né, quando vocês estavam separados, vocês ficaram quanto tempo separados? Nós ficamos separados quase 2 anos. Nossa, 2 anos. Nesses 2 anos você acreditava na volta? Não acreditava na volta, tanto que ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. A gente não tinha um bom relacionamento, mesmo a gente tendo um filho. Ele vinha, buscava o filho, oi, oi, né? E era só isso. Mas nós dois nos voltamos para Deus, né? Nesse momento. Então, eu acho que isso fez com que realmente a gente sempre se amou muito, mas acho que isso sempre foi um grande problema, assim, a gente não saber lidar, né? Eu sempre muito independente, como eu falei, então assim, o meu papel de mulher eu não sabia qual era, o papel de mãe, o papel de esposa, era tudo novo para mim. E ele também como marido, é o que você falou, o reflexo, né, da casa, e ele não tinha essa consciência de que ele era esse reflexo da casa, né? E ele não me tratava como a princesa que ele me trata hoje, então assim, foi uma mudança bem significativa. E você acredita que o Legendário contribuiu? O Legendário foi peça-chave, eu acho, viu? Foi uma restituição mesmo do nosso relacionamento. Ele voltou outra pessoa, né? E não por fato de religião, que a gente fala, né? Legendários não é uma coisa de religião, né? O foco é Jesus. Eu falo que se todo mundo tivesse o foco em Jesus, todos teriam uma vida muito melhor, né? Que eu costumo dizer que a religião, ela querendo ou não, ela segrega, ela causa uma divisão, uma briga, Sim, né? sim. Então o fato dele ter voltado, avivado e a gente não pode saber muito o que acontece lá em cima, né, da montanha, mas a gente vê nas atitudes do dia a dia. Hoje ele é um homem muito mais consciente, um pai de família muito mais presente. Hoje abriu espaço para o diálogo, coisa que também não existia, né? Era coisa muito no supetão, muito na agressividade, na autoridade, né? Eu falo que você ser um líder, você não tem que ser autoritário, né? Você tem que ser passivo, você tem que ser humilde, você tem que ser amoroso, né? E não opressor, né? Então, acho que é isso que ele aprendeu. Hoje, impactou na família toda. Impactou em mim. Hoje, eu sou uma esposa, me coloco no meu lugar, eu sei do meu papel. Ele se coloca no dele. E isso impactou nossos filhos também, né? Porque eles viam tudo que acontecia, Sim, né? As discussões. E o meu filho, o pequenininho, nosso filho, quando a gente se batizou, né, ele estava presente e ele foi depois no carro assim chorando assim, e a gente falou: "Filho, por que você está chorando?", né? Ele falou: "Eu estou muito emocionado, porque foi o dia mais feliz da minha vida ver vocês resetarem". Olha. Ele tinha 4 anos de idade, aí a gente olhou assim um para o outro e falou: "Como assim resetar, meu filho?". Ele: "Foi isso que vocês fizeram hoje, vocês resetaram, mamãe". Então assim, foi uma mudança espetacular, assim. Eu falo que o agir de Deus é maravilhoso. Deus age nos mistérios, né? Ele é misterioso naquilo que ele faz, mas foi maravilhoso. Que legal. Luciana, tem muitas mulheres, né, que vivem hoje passando por dificuldades dentro da sua própria casa com os seus maridos, né? Existem maridos que têm vícios em droga, vícios em bebida, que não dão atenção necessária para filhos, né? E que os filhos estão crescendo vendo esse pai, esse exemplo. Porque eu imagino, né, eu não tenho filho, mas eu imagino que o filho, quando olha para o pai, ele fala: "Eu quero ser isso". Com certeza. Né? Até uma certa idade ele vai seguir, né? Até uma certa idade, exatamente. Essas mulheres, essas famílias, esses lares estão sofrendo muito com isso, né? Até que ponto essas mulheres podem entender que o Legendários pode ser uma ferramenta para que essa história mude e talvez ter uma conversa com o marido para que ele apenas busque tentar se interessar a isso ou não? Olha, é complicado a gente falar por outros, né? Por outras pessoas, mas eu acho, vou falar por mim, assim,
Eu acho que tem que haver uma consciência de que a coisa não tá boa, né? De que o marido não tá... É porque hoje em dia a gente não sabe, né? As pessoas não têm essa informação do feminino, do masculino, do papel do homem, do papel da mulher, né? Esses dias eu estava no retiro até do pastor Silvio e a gente... Falei, que bom que a gente tem essa oportunidade hoje, né? De saber o que é ser um casal. Você foi no Trilha? Eu fui no Trilha. E assim, Trilha foi top, espetacular. Né, a gente está super bem, a gente falou, nossa, o que será que a gente veio aprender aqui, né? Porque a gente está tão bem, então tem sempre mais alguma coisa, Sempre né, tem, para a né? gente aprender e foi maravilhoso. E eu acho que uma esposa, ela também tem que se colocar no lugar dela, assim, né? Eu acho que hoje a história do feminismo, né, das mulheres achar que elas têm que ocupar o lugar que é do homem, eu acho que isso causou um desequilíbrio, né, na humanidade mesmo, né, muito grande. Então, assim, o conselho que eu dou é que elas realmente conversem, que elas escrevam o próprio marido e fala vai, né? Eu acho, e ore. Eu acho que a oração é muito poderosa. Então, assim, ore, jejue pelo seu marido, né? Peça para que Deus toque no coração dele. E escreve ele, né? Vai lá, escreve você e só fala, ó, tá aqui a tua inscrição, né? E a partir dali ora bastante e jejua por ele, porque com certeza Deus vai tocar o coração dele. Ele não vai saber o porquê que ele está indo, mas ele vai, Que maravilha. né? Eu acho que é mais por aí. Ô, Luciano, bacana isso que você falou, né, do retiro, o trilha que você foi, né? Eu queria que você me falasse, porque assim, você acabou de falar que o seu casamento já estava bom antes de ir no trilha. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os casais que acham que seu casamento estão bons e não precisa, né, de algo a mais. O trilha é um retiro da... É um retiro, né? Você fica um final de semana e a gente passa por várias atividades, vários exercícios. É maravilhoso. A gente achou que a gente realmente estava muito bem. A gente falou, nossa, o que a gente vai aprender aqui, né? A gente está tão bem. Mas é sempre rico você ter experiências como casal, porque principalmente quando você tem filhos, né? Você tem pouco tempo para vocês dois. Eu falo que a gente tem 4 meninos e assim... É difícil, gente. E são quantos dias o retiro? E são 4 dias. Acho que de quinta, se eu não me engano, de quinta a domingo. Nossa, top. E foi muito bom, foi muito bom. A gente faz várias... Ai, como é que é o nome, gente? Corta. Várias dinâmicas. A gente faz várias dinâmicas incríveis, assim, de perdão, né? De coisas que ficaram, que a gente acabou guardando embaixo do tapete, que a gente não fala, né? Então a gente guarda mágoas, acaba que passa por cima daqui. Então, assim, é uma experiência... Eu indico para todo mundo. E quando eu saí de lá, eu fui mandando um WhatsApp de todos os casais que eu podia, falando, gente, vai, porque é transformador. Eu fiz a mesma coisa quando voltei do Legendários. Eu comecei a convidar todo mundo, falei, eu preciso que vocês vivam essa experiência que eu vivi, né? Nossa, e Legendários, eu mesma falo para todo mundo, eu subi a montanha com ele, né? Porque a gente fica aqui em oração com as esposas e tudo mais, mas na chegada deles, assim... E meu marido já foi servir, então, assim, a cada ida dele é uma nova montanha, né? E, gente, eu me emociono, eu choro, eu louvo, eu grito, porque, assim, Quando o Espírito Santo está presente, nós não temos controle. Ele toma né? conta mesmo, né? E a gente... Eu sou muito grata mesmo a Deus, primeiramente, e ao Legendários, porque... A gente já bateu o quê? 100 mil homens, né? 200 mil homens. Estamos em 200 agora. Mentira! 200 mil homens. Então, assim, são 200 mil famílias que são estruturadas, né? Eu falo que não existe perfeição, né? Ninguém sai dali, né, perfeito. É um caminho, só que a gente aprende novas ferramentas, né? A gente aprende a como lidar com os desafios do dia a dia de casal, né? E a gente coloca Deus no centro de tudo. Então, eu acho que quando você põe Jesus no centro de tudo... é só... Tudo mais leve, mais fácil, né? Tudo mais leve, a gente, né, resolve as coisas com oração e em conjunto. Né? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Cada um tem o seu papel mesmo, né? Às vezes você fala assim, a mulher tem que ser submissa ao marido, né? E aí, não, eu não vou ser submissa, o cara não vai mandar em mim. Né? Então, eles têm uma ideia errada disso, né? Mas é a gente viver mesmo debaixo da proteção próprio preconceito dele, antes né? de ter a informação correta do que se passa, né? Exato. Tem aquela família também, né? E eu queria te fazer uma pergunta. O que a mulher, se posicionando como mulher mesmo, não perguntando da sua vida pessoal, o que uma mulher mais sofre dentro de uma família tendo um marido e filhos que o homem tem esses vícios de bebida, esses vícios de
de ter atividades externas, assim como você comentou, de jogar um futebol, chegar mais tarde, participar de viagens, e descartando um pouco a família. O que que a mulher pensa nisso e o que que a mulher consegue enxergar que os filhos estão sofrendo com isso? Eu acho que acaba que a gente carrega o peso de pai e de mãe, no final das contas, né? Quando a mulher tem mais consciência do papel dela e o homem está afastado, né? De Deus mesmo, porque eu falo que o homem temente a Deus, né? Ele sabe o lugar dele, ele sabe a posição dele, né? Então, assim, eu acho que a gente sofre porque a gente acaba fazendo dois papéis, né? A gente acaba tendo que ser o pai daquela criança, a mãe daquela criança, e aí a gente fica sobrecarregada, e aí a gente fica mal-humorada, e aí os filhos acabam vendo toda essa... Eu tive, na minha infância, um pai alcoólatra, um pai que era muito violento, e eu sofri demais. Então a gente cresce com traumas, a gente acaba repetindo padrões, a gente Sim. acaba escolhendo homens iguais aos nossos pais, mesmo a gente não querendo. Nossa, muito. Eu também, na minha casa, meu pai era alcoólatra. E minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs também. É muito difícil a gente ver a nossa mãe sendo violentada o tempo todo, né? Tanto que eu, na minha adolescência, na minha vida adulta, assim, até eu conhecer Jesus aos meus 25 anos, eu não aceitava nada de homem nenhum. Eu achava que o homem que me desse alguma coisa, ele ia querer mandar em mim, né? Então eu ia sofrer violência por causa daquilo. Então você acaba que leva aquilo por uma vida adulta. Então, as crianças, a gente tem que tomar bastante cuidado com o exemplo, principalmente do pai, que é o líder da casa, né? Os exemplos que ele dá para os filhos, tanto para as meninas, porque a gente se sente não protegida, e o pai, ele precisa proteger a menina, ele precisa ser o homem que a menina olha e fala, nossa, quero um homem como esse para minha vida, né? E não ao contrário. E para os meninos, para ensinarem eles a como serem homens, né? Sim. Homens dignos, pais de família, honrados, que respeitem a sua esposa. Passar um exemplo de forma Passar correta, um exemplo, né? exato. Um caminho correto, né? Exato. Luciano, uma outra coisa também que eu queria até te perguntar, que assim, ó, muitas mulheres, elas acreditam que o homem, ele não precisa ir no legendário para se tornar homem. E eu vejo que, assim, no seu comentário, você falou que o seu marido, ele era machista, né? Ele era um homem, assim, que aos olhos humanos, se a gente for olhar, né? Ele realmente era um homem chucro, né? Um homem, né? E ele subiu na montanha não para se tornar mais homem, mas para realmente descobrir o verdadeiro propósito do homem. É isso que você acredita? Eu acredito. Eu acho que assim, ele era machista, ele era muito ciumento. E eu acho que a montanha, o fato de você ensinar os ensinamentos de Jesus, você bater na palavra, né? Você mostrar a palavra, ela é viva, né? Então, assim, ela te ensina muita coisa, né? Então, eu acho que o fato dele ter estado ali em silêncio e passando por momentos difíceis, porque a gente sabe que é difícil, né? Não é uma coisa... Ninguém está indo ali para um resort, né? Então, assim, ele... Eu não sei te falar o que aconteceu com ele, qual foi a transformação dele ali. Eu só sei que ele voltou realmente transformado. Então, assim, eu não acho que o homem precise ir para a montanha para virar homem, né? Sim. Mas que vai ajudar ele a ficar muito melhor, isso vai. Maravilha. Entendeu? Então, assim, eu acho que tudo que fala de Jesus, gente, vai lá para ver, né? Eu acho que tudo que fala de Deus, a gente tem que dar um voto de confiança. Sim. Né? A gente brinca muito, porque meu marido às vezes convida uns amigos, e os amigos dele falam, isso aí é teu, isso é o que você quer para você, isso a gente não quer pra gente, né? E a gente fala, se fosse para convidar para ir para praia, para beber o dia inteiro, eles iam, né? Então, assim, as pessoas ainda têm um preconceito quando se diz, mas é aquilo, né? Jesus foi perseguido, né? Então, assim, é normal, eu acho, essa crítica, né, que acontece com as coisas de Deus, né? Mas eu acho que se eu pudesse deixar um conselho, seria que tudo que é de Deus vale a pena, tudo que tem Jesus como foco vale a pena. E seu marido pode ser maravilhoso, então ele vai voltar 10 vezes melhor. Ou ele pode ser um traste, ele vai voltar melhor. Então, assim, pior não vai ser, né? Eu acho que... Eu vejo pelo meu marido, eu posso falar por mim. Foi maravilhoso, ele já era um cara legal, tá? Meu marido não era um homem ruim, não. Eu acho que o nosso relacionamento também não deu certo por ambas as partes. Ele não é o culpado, né? É sempre 50-50. Mas ele hoje saber qual é o lugar dele e eu saber qual é o meu, a gente vive mais em paz. E com Jesus no centro, lógico, né? Algumas pessoas
reclamam da questão do custo do Legendários, né? Verdade. Você acha caro R$ 1.800 gente, reais? vale muito a pena. Fala sério, né? Que Você gasta mensagem que você dinheiro- deixa para as mulheres que você gasta gastou? dinheiro com cabelo, com maquiagem, você gasta dinheiro com procedimentos, né? Tipo, você não vai gastar dinheiro com uma coisa que vai mudar o caráter do seu marido, né? Que vai melhorar ele como espírito, como homem, como, né, como ser humano. Porque eu acho que a mudança ali é espiritual, mas também isso toca no caráter dele, né? Que a gente fala, caráter já tem, ninguém muda. Muda, gente. Tem Jesus até aquela muda, brincadeira, né? Espírito Falar Santo quanto muda. vale um divórcio. O caro é o divórcio emocionalmente, custo para uma família se separar, os filhos ver o pai crescendo longe ou a mãe crescendo longe, né? Isso também tem um valor muito alto, né? Com certeza. Depois Que que é ele voltou imensurável. do Legendários, é que ele falou, nós vamos casar de novo. E já Porque eu foi achei que a direto gente assim? não fosse casar mais. Ele achou né? que ia voltar e ficar no... E eu já tava assim, né? Eu quero fazer tudo certinho. Eu quero até namoro santo, né? Eu falava até a hora de casar, agora eu quero fazer tudo direitinho. Eu não quero que o inimigo tenha nenhuma brecha no nosso relacionamento. E ele, quando ele voltou, foi muito impactante, porque ele se ajoelhou assim no meu pé e me pediu perdão de tudo que ele tinha feito. E aí ele falou, a gente vai casar. E foi legal, porque eu falei, sério, né? A gente vai casar de novo? Ele, agora a gente vai casar do jeito que você quer. De noiva, com a festa. Porque a gente tinha casado que só pelo top. cartório, né? E eu falei, nossa, agora eu vou realizar meu sonho, né? E eu lembro que eu estava em oração e Deus só virou para mim e falou assim, marca a data e o resto deixa comigo. Aí eu fui falar com ele. Falei, olha, eu tava orando lá de manhã e Deus falou pra gente marcar a data. E aí ele falou, então tá, amor, vamos marca aí a data, que data que você quer. E a gente marcou, e a partir dali, as coisas foram acontecendo, assim, livres, assim, sabe? Você via o agir de Deus em cada detalhe, assim. Inclusive, o dia que a gente escolheu o lugar onde a gente ia casar, ele recebeu uma ligação, ele é advogado, ele recebeu uma ligação de Jerusalém, de um processo que já tinha mais de 10 anos já, e esse processo, o cara falou, vou te pagar. Olha. E aí ele desligou o telefone e falou, amor, nosso casamento tá pago. A gente acabou de pagar o nosso casamento. E aí, no lugar, ele virou pra mulher e falou assim, pode fechar que nós vamos casar aqui, porque o brilho no olhar da minha esposa, ela já me mostrou que é aqui que ela gostou. A gente já tinha olhado alguns outros lugares. Então, assim, foi tudo acontecendo como Deus queria. Eu até arrepio, só inteirinha de falar, porque foi o dia mais feliz da minha vida. A gente viu o agir de Deus ali, todo mundo também vinha falar com a gente, a gente viu Deus no casamento de vocês, a gente viu Jesus em vocês. Top. E foi muito lindo. Você glória. ver o agir de Deus é muito lindo. Existe também, do outro lado, pensando um pouco ao contrário, as mulheres que sofrem com isso, mas mesmo assim elas não conseguem reconhecer e dizem que se eu precisar que o meu marido vá para uma montanha para ele virar homem, ele já não serve para ser pai dos meus filhos ou para ser meu marido, né, propriamente dito. O que essa mulher pode, às vezes, mudar a forma de pensar? Eu acho que uma mulher que pensa assim, não é ela, é o inimigo, né? Uhum. Porque eu acho que quando você resolve fazer algo, dar um passo desse, né? O diabo vai te impedir mesmo. Né? Sim, Vão com acontecer Vai certeza. querer te influenciar a não fazer. Exato. Então, a mulher, assim, eu vejo muitas mulheres também que os maridos já subiram e elas não vão nas orações. O meu marido relata muitas esposas que não estão no mesmo avivamento que o marido. Isso também atrapalha. Isso atrapalha a evolução daquele marido, né? Que acabou subindo, que acabou, né, dando esse passo, e a esposa... Então, eu acho que o inimigo ele vai sempre usar aquele que está mais... como se diz? Vulnerável. Vulnerável, exato. Que maravilha. Então, assim, né, eu acho que quando você põe Deus em primeiro lugar, pode partir tanto do homem como pode partir da esposa, né? Então, assim, é muito relativo a gente falar, né, o que a esposa deveria, né, fazer pensar em relação a isso aí. assim. A gente escreveu o meu irmão, e o meu irmão, ele é o terapeuta holístico, ele faz tarô, ele é da Umbanda, né? E a gente inscreveu ele, falou, não, você vai, menino, tipo, um mês antes do Legendário, ele cortou o pé, ele fodeu o joelho. Tipo, eu brinquei com meu marido, que eu falei assim, filho, os demônios que seguem ele, não vão deixar ele ir tão fácil, ou ele vai com o pé cortado. Não foi. Ele não foi. Então, assim, a gente vê que existe uma batalha espiritual por trás. Exato. Realmente. Total. Ô, Luciana,
E você acredita que assim, após seu marido ter subido o Legendário, o relacionamento que ele tem hoje, né, com os amigos, com os homens que já subiram o Legendário, ajuda no homem que ele é hoje? Ajuda no casamento de vocês? Ah, ajuda porque mudou todo o ambiente de amizades, né? E isso, eu acho que isso é extremamente importante, porque se ele tivesse saído da montanha e tivesse voltado para as mesmas amizades, para os mesmos finais de semana, para aquela vida que ele tinha antes, né? Eu acho que ele se perderia. Acho que seria. Porque eu falo, a gente tem que estar reavivando isso, né? Porque quando você sai de lá e vem para o mundo real, vamos dizer assim, né? Para o dia a dia, se você não tem essa busca diária, né? De recapitular aquilo que você aprendeu lá, aquilo que você viveu lá, quais foram os ensinamentos que foram passados lá, eu acho que você acaba que você volta a ser o que você era antes. Sim. Né? Não tem como você manter aquilo. E ele já foi várias vezes, ele vai servir sempre, né? E agora vai ter em maio agora, né? Em Ele maio. falou, e aí, amor, posso ir servir? Falei, por favor. Então, assim, eu sempre apoio muito ele aí, porque cada montanha é uma coisa, sabe? Cada montanha ele volta com um aprendizado novo, cada montanha ele volta mais forte, mais consciente, né? Liderando melhor, com mais paciência, com mais amor. Eu falo que... Ai, gente, eu não sei, eu sou apaixonada pelo Legendário. Eu sou uma pessoa muito suspeita para falar, porque Bacana. ele realmente teve uma transformação gigantesca, assim. E não só eu vejo, como os pais dele, a família dele, todo mundo que está próximo dele mesmo, até no futebol, né? Os amigos dois já chegaram nele e falaram: que eu quero conhecer isso aí que você conheceu, porque você está muito diferente. O que aconteceu com você? Né? Então, a mudança começa a impactar, né? Quando as pessoas veem que realmente... Porque até então ele ficava até 3 horas da manhã, ele bebia, ele fumava. E as pessoas veem, nossa, realmente teve uma mudança. Ainda chegaram para ele e falaram, é a tua esposa? Com certeza que é a Luciana que está te proibindo de fazer as coisas, né? E ele, não, muito pelo contrário. Hoje eu é que sei lidar com a situação, né? E me colocar e me posicionar. Eu acho que o Legendários ensina isso, ensina o homem a se posicionar como homem, né? Hoje os homens estão tão, como eles dizem, Nutella, né? Príncipezinhos, eles que querem ser agradados, eles que querem ser felizes, eles que querem ser paparicados e mimados. E acaba que tem essa troca de papel aí, que acaba desequilibrando qualquer relacionamento, né? Realmente, Luciano. E outra coisa, você comentou também que é gradual a melhora, né? Ele vem evoluindo a cada dia mais. E, assim, eu vejo que tem alguns homens que já passaram pelos Legendários, mas não estão servindo no Legendários, se afastou. Qual conselho você dá para as mulheres desses homens? Que elas incentivem o marido, né? Eu incentivo muito o meu marido a subir. Eu acho que a cada vez que ele sobe, cada vez ele evolui mais, ele, né, vem com aquele avivamento, ele vem... Bacana. Ele vem mais homem mesmo, não é questão de vai virar homem, não vai virar homem. Gente, mas é bem por aí, né? O homem lá, ele é desafiado, né? Exato, ele sai do conforto. Exato, A ele gente tá descobre o acostumado problema com dele, ar que ele é que tem que ser o forte, né? E que depois que ele passar por aquilo ali, ele passa por qualquer coisa. Acho que é isso. Ele falava assim, ele fala isso pra mim, ele fala, amor, depois do Legendário eu posso passar qualquer coisa. Então, assim, hoje ele não deixa eu carregar uma sacola do mercado, hoje eu não carrego uma mala, ele carrega tudo, né? Então, assim, ele é cavalheiro, né? Coisas que eu acho que os homens esqueceram um pouco disso, assim. E se eu pudesse deixar um conselho, assim, para as mulheres, né, que eu costumo dizer, é que ninguém muda o outro no grito, né? As mulheres, elas costumam querer gritar, querer fazer uma cobrança constante, né? E eu acho que a mudança verdadeira, ela vem de dentro, né? Ela vem dos exemplos, das suas atitudes, né? Então, assim, eu acho que uma mulher que quer tudo no grito, que está sempre... Eu acho que a mulher, ela tem um papel muito grande aí, assim, porque as mulheres, elas criticam o homem, elas criticam a hombridade dele, elas colocam o homem para baixo, né? A masculinidade dele para baixo. Então, elogiem seus maridos, né? Deixem eles se sentirem homens mesmo, né? Fala que ele é o melhor, que ele é lindo, que ele é a profissão dele. Eu falo, meu marido, eu falo, você é o melhor advogado do planeta. E ele é mesmo, né? Porque ele é meu marido, mas ele é. Aquilo que ele faz, tudo que ele faz, ele é muito bom. Sim. E eu acho que eles precisam dessa validação, sabe?
Principalmente depois que eles sobem na montanha e que eles voltam transformados. Se a gente não coloca eles para cima sempre, e a gente tem um papel muito importante aí nisso, eu acho. Então, se a gente não faz o nosso papel, eles vão perdendo aquilo, né? Se a mulher acha que ela tem que ser o homem da casa, então, para que ela quer um marido, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que ela, ao mesmo tempo que eles aprendem, a gente aprende com eles. Eu aprendi muito com o meu marido, eu continuo aprendendo. E a gente tem caminhado aí esse caminho com Legendários. A gente já tinha dado uma entrevista também até para a EPTV daqui de Ribeirão, porque a gente realmente foi o que reestruturou o nosso casamento. Que bacana. Foi o Legendários que salvou o nosso casamento e o nosso relacionamento e a nossa família. E hoje todos nós somos muito gratos ao Legendário, tanto eu como meu marido e os meus filhos, que gritam a rua, os 3 meninos, os 4 meninos, né? São 4. Então, assim, foi impactante e realmente foi maravilhoso. Bacana, Luciana. Eu agradeço a sua presença. Muito obrigado você expor e estar aqui também contribuindo, né, com o nosso podcast, que é Homens de Valores. Então, sou muito grato pela sua vida. Que Deus abençoe seu casamento. Muito obrigada. E muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade maravilhosa. Espero ter ajudado. E contem sempre comigo, porque o que for de Legendários, a gente vai estar sempre... né? Eu posto muita coisa no meu Instagram, sempre que eu vejo, porque eu acho que realmente vale muito a pena. Então, eu agradeço pelo convite. Que Deus abençoe vocês. Que muito sucesso. Amém. Isso. Amém. Obrigado. Obrigada Valeu. a você. Obrigada, João. Top. Quero agradecer você que nos assistiu. Deixe seu like, comentem, nos siga. Obrigado a vocês por terem assistido e até o próximo episódio.